Oi, meus amados, meus anjos de luz. Hoje eu estou aqui para a gente falar um bocadinho só sobre a nossa e a espiritualidade no geral, né? E algumas orientações, né, dentro do meu conhecimento que eu possa dar para vocês e para ajudar vocês, né? Porque eu também fui ajudada, né? Então sejam muito bem-vindos à Tenda de Salem, comigo, Maria. E quem está chegando agora, se inscreve, aciona o sininho, ativa todas as voz novas, deixa seu like, né? Comenta, se vocês puderem, né? Eu acho louvável. Não é só para nós, a gente não pode ser também egoísta, né? Se alguém se interessa, vamos compartilhar, vamos comentar, né? O que a gente acha, o que a gente pensa, né? Bom, na realidade é assim, eu tenho 61 anos. É, 61 anos. Eu faço essas brincadeiras, mas eu não tenho muito problema com esse negócio de idade, não, que isso daí é relativo. Sabe, não é a idade que faz a pessoa amadurecimento, não é a idade que faz nada disso com as pessoas. É a sua essência, é o seu eu, né? Então, o que eu vou falar para vocês? Alguns comentáriozinhos, né? Gostaria que vocês comentassem também o que vocês acham, né? E que também me conhecesse um pouco melhor. Sou espírita, né? E que nem eu já falei em outros vídeos, sou uma pessoa de uma família de ancestralidade, família de salada, que tem de tudo um bocadinho, né? E o que eu queria comentar muito com vocês, gente, eu, quando conheci a espiritualidade, mesmo a fundo, para mim foi uma surpresa. Mesmo nascendo em útero espírita, né, espiritualizado também, mesmo vindo de uma ancestralidade espírita. Então, sabe, gente, a princípio a gente fica meio assim, né? Ai, não sei. Ai, deixa a vida me levar. Vamos ver o que vai dar isso. Tá, tudo bem. O que acontece? Muitas oportunidades na vida a gente deixa de adquirir. Por quê? Por causa da teimosia, né? A gente acaba se viciando em achar que a gente não precisa, né, de ajuda. A gente mesmo vai lá e resolve. Tá, é a nossa função resolver. Se existe um problema, tem que procurar uma solução. Tem que achar a solução, porque o problema já está aí. Já existe aí. Então, aí no decorrer do tempo, eu fui entendendo que eu tinha como responsabilidade ancestral ir para comigo mesmo, espiritual a nível de evolução, me enganjar, tentar evoluir, aprender, compreender pelas raízes profundamente, porque eu participei de tudo quanto foi credo, né, ou religião, como vocês queiram chamar. Eu aprendi de tudo um pouquinho, eu estudei de tudo um pouquinho, e algumas coisas batiam, outras não. Algumas coisas batiam, outras não. Resumindo, entendi que meu caminho já estava traçado, só bastava eu dar um passo e começar a trilhar. Assim, eu sei que muitos de nós, milhões de nós, estão na mesma situação. Porque o que me impedia, entre aspas, ânimo, fé, comprometimento comigo mesma, não era só com a espiritualidade, era comigo mesma,
porque as coisas vinham fáceis de uma certa forma, assim, porque quando a gente é mais jovem, pelo menos na minha época, né, era fácil, tudo era fácil. Você está trabalhando no serviço, na hora do almoço, você saía, via lá uma plaquinha, precisa-se, contrata-se, era algo melhor, ganhava mais, trabalhava menos horas, e tudo era mais fácil, o desemprego era bem menos, né? Assim, só trabalhava mesmo quem não estava afim. Até pra gente, assim, pessoas que eu também já trabalhei na área de doméstica, eu já vendi muito sapato, muita roupa, já trabalhei em padaria. Nossa, gente, eu já fiz de tudo um pouco. Porque eu vim de uma família, de uma ancestralidade, que eu costumo falar, que sempre teve uma vida estável, econômica. Então, mas os meus pais, meus avós, bisavós, inclusive, e tios, toda a minha árvore, né, genealógica, o que que eles falavam? Você precisa aprender a ganhar o que é seu. Você precisa para que você dê o valor. Porque muitas das vezes a gente não dá o valor. Porque é dado ou é doado. E tipo assim, vai viver sua vida do jeito que você quer. Você precisou, tem isso, tem aquilo outro. Entendeu? É assim que funciona. Não funcionava. Não sei se ainda está muito tão fácil assim, mas deve ter algumas facilitações. Isso nunca ajudou. Na realidade, nunca ajudou. Na realidade, só prejudica. Por quê? Você não vai dar o devido valor. Você vai gastar sem necessidade, vai comprar sem necessidade, né? Vai assumir algumas situações desnecessárias que vão te trazer muitos aborrecimentos, muitos transtornos, porque é só você largar que a vida volta de novo, você tem para onde voltar a hora que você quiser, porque tudo isso era permitido, não sei se ainda é, mas eu falo por mim. Então, quando eu comecei a entender, a, sabe, a ir pelas raízes, a entender da onde eu vim, por que eu estou aqui realmente, aí as coisas começaram a ter um clareamento, começaram a. Eu comecei a ter maturidade espiritual. Obviamente, a maturidade veio física, né, em todos os sentidos. Porque até então é péssimas escolhas. Por quê? A gente começa a pensar, eu posso escolher isso, não é o que tem para hoje, eu vou escolher, vou fazer, vou acontecer. Mas e as consequências? Quando a gente tem a espiritualidade dentro da gente, nós temos consequências. Então a gente vai parar mais, refletir mais, né? E ver se não, peraí, será que eu tenho que assumir essas consequências? Tenho. A partir do momento que eu entendi o porquê que eu existo no planeta, na face da Terra, nessa encarnação, nessa missão, eu começo a ter responsabilidades. Então, eu começo a ter escolhas de preferência mais corretas, para errar menos, sofrer menos, porque o intuito é sofrer menos as consequências, né? Então, a espiritualidade dentro da gente, eu não estou falando de religião, tá? Das pessoas terem que encontrar um lugar para ter religião, porque eu entendo que religião te escraviza também, porque você passa a ter o compromisso que você tenha, que tem que ter com você somente, você passa a generalizar. É bom, é ótimo, mas não adianta você ter um compromisso, tá batendo sua fichinha todo dia numa determinada denominação, numa religião que seja, mas você não é responsável, porque você já entende assim, né? Aí eu vou lá todo dia, ou toda semana, uma vez por mês, o que seja. Eu colaboro financeiramente
eu colaboro espiritualmente, tá? Mas com você, você faz isso? Você colabora com você? Você se autoajuda? Você para de se sabotar? Não, né? A gente, a gente não faz isso. Porque a gente tem que entender que não tem que provar para os outros que a gente é fiel àquilo que nós acreditamos e gostamos. A gente tem que provar e sentir que é nosso, vem daqui de dentro. Então é preferível não ir em lugar nenhum, não fazer nada e também não se comprometer, não dar passos e nem assumir responsabilidades também com nada. É melhor, é menos pior, porque você assume com determinada situação e o que acontece? Ah, bom, eu já faço, já sei tudo mesmo. Espiritualmente eu estou protegida. Não é questão de proteção, gente. Não tem que ter uma barganha. Tem que ter o quê? Um feedback. O que é? Aquela via de mão dupla. Eu faço para mim, fazendo para você. Você faz para você, fazendo para mim, porque é, é a lei do retorno. Tudo que vai e volta, tanto positivo como negativo. As pessoas em si entendem que se elas fizerem alguma coisa não legal, sabe, ruim para alguém, vai, eu fiz, acabou, esquece, já passou, tá, já passou. Mas e a espiritualidade? Você acha que para eles passou? Eu já falei, não tem tempo, eles não têm o nosso tempo. São diferentes de nós. Iguais a nível de memória afetiva, porém mais evoluídos. Então não tem que contar o tempo, entendeu? Como nós contamos a nível de horário, calendário, enfim, posição do sol, né? Então, eu queria deixar assim, sabe, porque eu sou, quando eu tô lendo, jogando os decks, as cartas, os tarôs, eu tenho intuições espirituais. Não é a carta que me esclarece só. A espiritualidade está toda ao meu lado para me intuir o que é certo, correto. Se de repente eu posso interpretar alguma coisa errada, meu ori pode atrapalhar. Às vezes a gente não está num dia muito legal, então está ali, mas não está totalmente centrado. Eu entendo que se eu sento aqui, ou aonde eu estiver, para falar com vocês, eu tenho que estar focada lá na espiritualidade e em vocês. Então eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que saber a mensagem que eu estou passando, tá? Eu tenho que entender, absorver tudo ao mesmo tempo e escutar. Às vezes eu estou falando com vocês, eu estou vendo espiritualidade transitando. Eu não posso ficar parando e, sabe, isso para mim já é uma coisa cotidiana, já é diária. Porque desde pequena, eu comecei a aprender. E o que eu fiz? Não, peraí, eu quero conhecer outros mundos, eu quero conhecer outras situações, né? Isso para mim é que importa. Eu entendo até hoje que é o correto, porque foi assim que eu cresci. Cresci por dentro, cresci por fora, amadureci por dentro, amadureci por fora. Ainda sou um ser humano como qualquer outro, passível de erro a qualquer momento. Ninguém nunca sabe nada. Ninguém pode garantir nada para ninguém. Não, faz isso porque eu sei, eu posso, eu aconteço. Isso é um grande erro, é um grande equívoco. Porque o fato só de eu estar afirmando algo que eu não tenho certeza para você já é um erro. Eu já estou me responsabilizando com o seu erro que vai acontecer com você, ou vocês que sejam, né? Então tem que ter responsabilidade nas situações. Eu costumo usar o seguinte lema na minha vida: quem não pode, não se estabelece.
Enquanto eu posso sustentar uma situação, eu me estabeleço. Mas eu não vou começar uma situação, abrir uma vida, seja ela qual for, em qual sentido ou destino que for, eu não posso, se eu não tenho como me estabelecer, como eu não tenho como me segurar e manter ali, ó, o controle da situação, porque as coisas escapam facilmente do nosso controle, sejamos nós espiritualizados ou não. E mais, quanto mais espiritualizado, parece que a responsabilidade é maior, porque te pesa cada passo do indivíduo, cada passo do ser que está junto com você, o que não está, que nem vocês que são meus consulentes, meus anjos de luz, a minha responsabilidade é triplicada ou até mais. Porque se vocês estão me acompanhando, se vocês estão gostando, se está fazendo bem na vida de vocês, e melhor, vocês estão aprendendo, é um aprendizado, que é o que eu estou podendo passar, é o que eu sei passar, porque está dando certo, deu certo. E comigo também, porque nada que eu falo para vocês, que eu ensino, é algo que veio da minha cabeça. Não. Eu fiz, aconteceu, eu acreditei, eu tive fé e deu certo. Então, qual é a diferença de mim para todos? Nenhuma. Já falei que somos todos irmãos em Cristo. Então, meus gatos, minhas gatas, meus anjos de luz, a espiritualidade é algo que, se você não vai por bem, você vai por mal. Sabe por quê? Você às vezes vai desencarnar sem se espiritualizar. Mas vai ser igual uma batata, né? Que a gente planta na terra e deixa. O pessoal costuma falar, você foi criado que nem Deus criou a batata. Tá lá na terra, cai a água, vai crescendo os brotos, vai indo. Desculpa, é isso. Então a gente vai, volta, encarna, desencarna, desencarna. Gente, mas depois que eu morrer eu vou estar desencarnando, então quando eu encarnar eu começo a arrumar tudo de novo. Ninguém sabe. Alguém pode ter a certeza nesse universo quantas vezes já estamos aqui ou ainda vamos estar aqui? Não. Alguns, né? Alguns espíritas, alguns oraculistas têm previsões de tempo de encarnações, quantas vezes vamos ou se não vamos voltar, mas, gente, é muito assim, eu respeito, cada um fala o que sabe, tá? Eu falo o que eu sei, o que eu não sei, eu não falo. Não sei, vou ficar falando o quê? Sabe? Não é assim. A cabeça, a alma, a vida das pessoas é algo muito sério. Eu sei porque aconteceu comigo. Brincaram muito com a minha cabeça, brincaram muito com a minha alma, brincaram muito com os meus sentimentos, até com as minhas crenças, sabe? Não respeitaram meu credo. Por isso que hoje eu falo, nós somos livres para respeitar também. Se eu não acredito na mesma coisa que você, amém. Mas a minha obrigação, como no mínimo um ser humano, é respeitar o que você crê. Se eu não crê em nada, eu também respeito. É o seu direito. Todos nós temos nosso devido tempo, nossa devida hora. É que nem eu falei em outros jogos, né? Outros vídeos. Nós somos iguais às estrelas do céu. São trilhões, sei lá. É imensurável, né? A contagem. Eu não sei contar. E elas têm o tempo de brilhar que Deus dá. Nós, a mesma coisa. Quem somos nós? Eu falo, né, na fila do pastel, na fila do abacaxi. Mas é sério. Quando que o ser humano vai entender que nós somos alma dentro
de um corpo para sobreviver neste planeta que necessita de carne, sangue, ossos, água principalmente, que é um planeta água, lindo, por sinal, lindíssimo. Tem vários, mas o planeta Terra é lindo. Se você olhar fotografias do satélite do nosso planeta, ele parece um desenhado à mão. E por Deus, por Deus. Então, espiritualidade não se vai de um dia para o outro, tá? Aos poucos que nós vamos. É uma escola. Vamos imaginar, com mal comparado, assim, como se a gente estivesse na escola. O quê? A gente entra no jardim da infância, né? Que nem a gente começa a gatinhar, bebê. Aí vai pro jardim, pro berçário, jardim da infância, tá? Aí depois vamos pro primeiro ano, segundo ano, tá? Terminamos, depois vamos pro ginásio, do ginásio vamos para o colegial, do colegial vamos se especializar, fazer uma faculdade ou universidade, que seja, ou fazer cursos técnicos de aprimoramento. Vocês estão entendendo o processo de aprendizado? Não é você nasceu criança, já vai fazer uma universidade ou um curso técnico. Não. Você tem que aprender a andar, aprender a falar, aprender a pensar, né? A relacionar as informações umas às outras. Depois você vai pegando, né, o ensinamento, você já se desenvolve, né? Espiritualmente, fisicamente, óbvio. Aí você chega num ponto mais maduro que você vai se especializar. Ou eu vou fazer alguma coisa que nem, não precisa também só fazer universidade e faculdade, a nível de explicação, tá? Tem pessoas que escolhem ou já está predestinada a nível universal a serem só famílias, homens, pais de famílias, responsáveis pela família, e mães de famílias, donas de casa. Não deixa de ser uma evolução, porque se cuidar da cabeça nossa e daqueles que são, por exemplo, filhos biológicos, já é complicado. Imagina você ter que lidar com a cabeça dos outros, que cada um vem de um berço, de uma educação, de uma etnia, enfim, de um conceito ou de um pré-conceito, entendeu? Vocês vão juntando o que eu estou falando, vocês estão entendendo, vocês vão entender bem. Então, espiritualidade não é frequência em locais, espiritualidade não é só estar ali chegando junto, colaborando financeiramente, fisicamente ou espiritualmente. Não. A espiritualidade é algo de vocês que vocês têm que desenvolver, deixar ela aflorar, deixe que ela aflore para que vocês vejam qual é a parte que vocês têm que atuar, qual é a parte que vocês sobem no palco da vida e deixam o legado de vocês, que nem os nossos ancestrais fizeram, por isso estamos aqui. Se não fossem os nossos ancestrais, você acha que estaríamos aqui? Não. Não sei onde estaríamos, tá? Não vou poder afirmar para vocês. Mas eles, da maneira deles, do momento deles ou da época, era a situação deles, eles, bem ou mal, eles deixaram. Nós temos histórias para contar. Como quando nós formos, ou até mesmo aqui, se durarmos bastante tempo na Terra, teremos nossas histórias para contar. Pessoas vão contar da gente, vão falar. Nós vamos ser lembrados. Essa conversa de que a vida é curta, entre aspas, é. Mas que vida que você está falando? A física? Pode ser mesmo. Porque depende de uma série de fatores para que o nosso corpo e o organismo viva por longos anos. Mas o espírito não tem nada de curto. Ele é eterno. Ele não vai morrer nunca. É nunca. Entendeu? Então, o que eu queria deixar assim
sabe, a nível de um toque para vocês espirituais. Vamos nos cuidar, vamos nos preparar, vamos nos blindar, vamos conhecer. Gente, o conhecimento traz o poder. Mas o que é isso? O poder. O conhecimento traz o poder. O poder é de decisão, de atuação, de resolver e dar uma solução, de existir, não, viver também. Tá? A gente existe, já existe, estamos aqui. Mas o de você ser vivo, viver cada sensação, cada momento, aprendendo, é lógico, vamos errar e vamos nos corrigir. Não vamos permanecer no erro, não. Isso não leva ninguém a nada. Isso também não é orgulho, isso não é, como se chama, as pessoas falam, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Olha, continue. Depois, se der, volta para me contar. Volta. Porque às vezes nem precisa desencarnar para a gente saber o fim que aquela pessoa vai ter e qual vai ser o caminho espiritual que ela vai levar. Porque do outro lado da vida, não tem advogado para te defender, não. Não tem médico para te curar das suas doenças, da sua memória afetiva ligada ao corpo e à terra. É você com Deus do tete a tete aí. É você com a espiritualidade, o universo cara a cara. Não tem ninguém, assim, não tem forma de você tentar manipular. Não tem forma de você tentar fazer esquecer aquilo que não foi legal. Não, gente. Você mesmo vai ser o seu umbral. Você mesmo vai ser a sua, como se chama, a sua memória da terra que sai junto com a sua alma, que vira um espírito, que é a mesma coisa, só que um é encarnado, outro desencarnado. Você vai ser, vamos chamar de punição. Na sua mente vai vir todos os erros que você poderia não ter cometido, ou se você cometeu, dava tempo de ser remediado, dava tempo de ser arrumado. Pelo menos você tinha feito a sua parte de errei, porque eu sou humana, estou aqui para aprender, sou um aluno, sou uma aluna, então, perdão, não vou procurar cometer esse mesmo erro novamente. Mas não. Depois que eu morri, tudo acabou, virou pó. Tá bom, se você crê dessa forma, eu respeito. Fique nas cinzas. Mas eu prefiro e gosto e tenho a certeza no que eu acredito, que somos fênix. Das cinzas, a gente ressurge. A gente renasce. Renasce para quê? Para a luz, para a verdade, para o amor verdadeiro. Amor. Só se leva deste mundo o amor, gente. Tá, se leva raiva, vingança, leva. Mas eu digo assim, só se leva para o nosso benefício, para um lugar melhor, para nós revermos os nossos ancestrais, os nossos entes amados, amigos, sabe, até os nossos animaizinhos, nós vamos rever. Nós vamos. Eu creio. Então, respeito quem não crê. Cada um crê no que quer. Eu só estou querendo avisar que quando nos encontrarmos em uma outra vida, em uma outra situação, ou até mesmo nessas passagens, idas e vindas espirituais, as pessoas não estejam num lugar que elas mesmas fazem o próprio purgatório delas. Deus que te dá o purgatório. Olha, você vai pastar, você vai sofrer. Não, Deus, que é isso? Se a gente é filho dele, qual é o pai, qual é a mãe que quer que seu filho arda no sofrimento? Não, nem o pai nem a mãe quer. A gente até não aceita, corrige, não gosta, se aborrece, mas o nosso sonho é ter a perfeição, porque Deus, ele é a perfeição e ele nos quer dessa forma.
Mas, para isso, temos que fazer o quê? Uma jornada, uma caminhada de aprendizado, de erros, porque ninguém aprende fazendo tudo certo, senão só existiria o certo. Temos que errar, porque nós até subjugamos os outros e as situações. Eu não erro, eu não peco. Tem quem pensa, se vocês não acreditam, tem muita gente, olha, já conheci é muito. Já perdi a conta de pessoas falar, eu, imagina, eu errar, mas eu sou fulano, ciclano, beltrano, eu faço, eu aconteço, eu já vim, eu tenho. Você não, você não tem, porque você não tem. Agora você não tem. Cada um tem o seu tempo de ter, de adquirir. Cada um tem isso. Mas nós não vamos conseguir isso sozinhos, não, com um cérebro dentro de um corpo, um órgão. Somente com a alma, somente com a espiritualidade, somente com a ação de boa fé, de bom ânimo, de compaixão para com o próximo. Eu não estou falando da gente ser tonto, não. Estou falando compaixão. Se coloca um pouco no lugar da pessoa por alguns segundos. Depois você faz a sua avaliação. Que nem diziam os antigos, nossos ancestrais, sua cabeça é sua sentença. Então, o que você pensa, você está agindo e se sentenciando ou para coisas boas ou coisas ruins. É você que te dá a sentença. Não é Deus que fala, sua sentença vai ser essa. Ele espera sempre que nós paremos, oremos, refletimos e, primeiro, perdão. Perdão, gente, é a chave mestra. Quando você se perdoa dos seus próprios erros, defeitos e mazelas, você consegue perdoar o próximo, independente do que ele fizer para você. Ah, mas eu estou magoada. Tira isso. Porque esses sentimentos, você acha que é porque você tem uma personalidade forte? Não é. Esses sentimentos são sentimentos pobres, que vão atrair somente regressão, assim você vai descer a escada abaixo, a nível de evolução espiritual, como ser humano, e o pior também, você vai atrair, somatizar dentro do seu corpo aqui, físico, tanta doença aiada, doença emocional. Primeiro, doença espiritual já está ali. Doença emocional, doença física. Gente, a ponto da gente ter que estar enfiado dentro de médico para se medicar, para poder acordar, outros para poderem dormir, outros para poderem viver, para trabalhar, para comer, para não comer demais, porque tudo, gente, é emocional, é imunodepressivo também, porque a gente a gente cai a nossa parte emocional, ela deprecia. Aí você começa a descontar em vícios. Vícios não é só cigarro, drogas, é, cachaça, bebida, não. Vícios também é comer demais, doces demais, sabe? Porque você tem que saciar aquele vazio, aquele buraco, aquela, sabe, aquela coisa que se completa dentro da gente, porque isso é emocional. E tudo que é emoção é alma, tudo que é alma é espírito, e tudo que é espírito é espiritualidade. Então, eu estou aqui hoje me predispondo a falar o maior prazer da minha vida, o maior amor do meu coração, da minha alma, que dinheiro é maravilhoso, senão não teria para nós trabalharmos com ele na Terra. Mas ele não deixa de ser uma energia. Temos que saber trabalhar. Não vamos ficar reclamando de que a gente está assim, no momento, às vezes, com pouco dinheiro, está contadinho para as despesas que temos.
e vou ter que pagar tal coisa, aquela má vontade que você paga, ele não vai voltar na tua carteira. Se voltar é com uma vontade, como é, faltando sempre, sempre faltando, sempre faltando. Vamos pagar, cumprir nossos compromissos, dívidas, responsabilidades com prazer, porque somente falando-se do dinheiro na nossa vida, ele volta 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais na sua carteira, porque você deu algo que ainda você está podendo dar, está podendo pagar algo que estão te prestando serviço e te oferecendo, sem menosprezar, sem reclamar, sem ficar até com raiva das pessoas que estão ali, poxa, está me cobrando. Eu devo. Ela não está me pedindo um favor, e mesmo que pedisse um favor, peraí, também não se faz assim. Se você não tem para fazer esse favor, você fala a verdade. Olha, eu não tenho. Não é que eu tô de má vontade. Eu não tenho, tá? Mas fale a verdade. Agora, às vezes você está ali com o dinheiro contado, mas dá para você pagar aquela dívida, aquele propósito que você fez. Mas aí você paga com aquela raiva. Ela tá vendo, essa pessoa está precisando, está me cobrando porque é avarenta. Gente, não reclama. Não reclama. O universo, eu já falei, ele não é surdo, ele é bem inteligente. Inclusive, a inteligência dele é suprema. Ele capta frações de moléculas nossa a nível pensamento, então piorou. Então, o que eu falo para vocês, o que eu passo para vocês, meus amados, vamos nos espiritualizar cada vez mais, o melhor que a gente puder fazer, porque realmente isso é fato. O amanhã somente a Deus pertence. Não tem como a gente. É a única coisa que a gente pode garantir. A gente pode afirmar: eu não sei meu dia de amanhã. Não sei meu dia de amanhã. Ninguém sabe o seu dia de amanhã. A gente faz planos, né? Mas é bom, mas temos que planejar ou projetar ideias gostosas, boas, positivas para a nossa melhora. Mas cuidado com os planos, porque às vezes você amanhece, não anoitece. Ou às vezes você vai deitar, vai para o seu repouso de direito, anoitecer, não amanhece. E aí, seus planos ficam aonde? Nas suas frustrações emocionais, que o seu espírito vai carregar na memória afetiva, que é onde você vai começar a se sentir ou perturbado ou injustiçado e começar a sair por aí espiritualmente afora, perturbando pessoas que não têm nada a ver com isso, obsediando, atrapalhando de vingança, de raiva, de frustração outros, e nessa você vai caindo na sua escada, descendo um passo para trás, cada vez mais, descendo. Gente, o que Deus nos manda a gente tem que ter aceitação. Mas eu não aceito, tá? Então reflete, dá um tempo para você, tá? Dá um tempo para você mesmo, não é para os outros, é para você. Reflete. Por que eu não aceito? É injusto. Peraí, o que é justiça? Eu sou justa também 100%? Não, isso é autossabotagem. Porque é bem mais fácil eu ficar julgando você. Eu ficar achando que você é que faz errado e você achar também que é eu que tenho a obrigação de fazer tudo. Ah, meus amados, não é assim que funciona. Ninguém tem obrigação de nada. A palavra obrigação já fala, né? Obrigado a fazer. Eu sou obrigado, ninguém é obrigado a nada. A não ser que Deus nos livre e nos guarde de algo que nos obrigue, né, que custe até a nossa vida, aí a gente tem que fazer, mas não é o caso. Não é o caso. Então, amados, meus anjos de luz, eu gostaria que vocês refletissem muito sobre a nossa espiritualidade
individual e para com o próximo. Porque você estando legal, individual, você, seu eu, você vai estar bem com tudo. Bem no bom sentido, não é que você vai estar pulando, dando cambalhotas de alegria, porque tem um abismo entre você aceitar obrigado e aceitar porque você entendeu o porquê. É um abismo. Não é fácil passar por esse abismo. E são poucos que conseguem atravessar esse abismo. Então, se espiritualizem da melhor maneira, aonde vocês quiserem se sentirem bem, mas não deixem de se espiritualizar, gente. Não deixem. Não deixem, porque se você não vai sofrer as consequências agora, no hoje, pode ter a certeza que na passagem, depois dela também, a coisa vai ficar estreita. Como se vocês entenderem, gente, vai ter muita luz, muito brilho, muita alegria. Olha, isso eu tenho certeza. Vai, porque vocês já passaram de ano, não foram tão repetentes, né? Se repetir um ano ou outro, é normal, né? A gente vai voltar. Mas toda vez que a gente vem, repete, 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 repete. Pô, então o problema não está na maneira como está administrada a disciplina, entre aspas, da escola. Está na gente que não consegue aprender, não quer aprender, porque todo mundo consegue aprender sim. Todo mundo consegue, não tem aquele que não consegue. Pode ser uma situação, mas consegue. Então, não vamos culpar nossas escolas que não nos ensinaram direito. Vamos culpar, se tiver que culpar, a nós mesmos. E o que nós fazemos? Eu não quis aprender, porque eu dei um monte de desculpa, porque eu fui uma pessoa que também me sabotava, então eu tinha muito orgulho, então eu achei que eu não era a pessoa que precisava aprender, os outros que aprendessem, eu não. Não façam isso. Então, reflitam sobre o que eu estou conversando com vocês, falando, e entendam. A tenda de Salem é esotérica, é espírita, é ancestral. É que nem eu falo, gente, a gente só procura o que a gente se sente bem e confortável. Se alguém não se sente bem e confortável com a tenda de Salem, com a Maria, tudo certo. Procure um lugar, ou um canal, ou uma situação aonde você se sinta confortável. Mas aqui eu procuro ser o mais transparente possível que eu tenho. A minha verdade é essa que vocês estão vendo, tanto com os decks aqui, tanto com um bate-papo que a gente está tendo agora, né? Então, aqui eu até vou colocar, bate-papo com a tenda de Salem, sabe? Porque a gente está trocando ideias, apesar de ter parecido mais um monólogo, mas como vocês vão assistir, então vocês vão trocar também, conversar comigo. Independente disso, eu tenho a live, tá? Que eu vou estar anunciando em breve para vocês, que também vai ser uma abertura de mesa, vamos estar conversando, respondendo dúvidas, isso não há a menor dúvida. Mas isso que eu estou postando agora é para que vocês entendam o motivo do nascimento da tenda de Salem. Qual é a minha e a tenda de Salem a nível de função para com a humanidade? Entendeu? Porque para mim é nível espiritual. Então, para com a humanidade é para a espiritualidade também. Para alertá-los. Tem jeito, sim, da gente viver um pouquinho melhor do que a gente está. E o dia que nós partimos, temos apenas dívida para resgatar, né? Porque eu imagino que isso deve ser cansativo, sabe? Que hora realmente vou descansar em paz? Ou vou fazer o meu trabalho, vou ser uma trabalhadora da espiritualidade em paz? Que horas? Quando? Mas só vai depender da nossa existência aqui para poder garantir isso. Se não, tem.
Não tem como. Não existe isso. Então, olha, eu amo vocês de paixão, os meus anjos de luz, que nem eu sempre falo. Tá? Quem chegou agora, seja sempre muito bem-vindo na nossa egrégora. Se inscreve, deixa um like, comentem, por favor, falem o que vocês pensam, o que vocês sentem. Ninguém aqui vai julgar ninguém e nem tem o porquê, tá, de julgar. O máximo que vai acontecer é o amém, eu respeito sua vida, respeito suas decisões e acabou. Agora, quem quiser, vem. A gente está de braços abertos aqui para ensinar, para passar, para orientar a espiritualidade, a ancestralidade, tá? Gente, eu vou querer mais o que da minha vida? É só gratidão, gratidão, gratidão e sempre. Não interessa, e sempre. Tá ok? Então, ó, um beijo dentro da alma, do coração e para vocês, tá? E até breve.